O borderline, ele é um transtorno que ele é muito difícil de ter o diagnóstico, né? Ele é um transtorno que é muito confundível com outros transtornos, é um transtorno que tem um diagnóstico meio dúbio, não é tão claro quanto eu imagino a psicopatia. É, como saber se eu sou borderline? Como que é o diagnóstico do borderline? Tá, então assim, na verdade, nenhum desses transtornos e transtornos de forma geral não são tão fáceis de diagnosticar, tá? A realidade é que demora anos para você ir percebendo um paciente e fazer uma boa anamnese de vários acontecimentos que vão colocando a pessoa nesse canto ou naquele canto. E por que eu estou falando isso? Muita gente que, por exemplo, é diagnosticado com depressão, descobre que isso tem a ver com, na verdade, uma neurodivergência não tratada. Então, a primeira predisposição para a depressão foi uma neurodivergência num ambiente torto, né? Então, borderline tem características específicas que eu vou mencionar daqui a pouco, mas é muito importante entender que a gente está se movendo distante dessa ideia de que essa categoria de transtorno não conversa com aquela categoria que não conversa com aquela categoria. Na realidade, quando você percebe seres humanos, a gente percebe que essa pessoa tem uns traços que podem incluir uns traços daquele transtorno que é parecido, que pode incluir traços daquele outro transtorno. Então isso acontece em várias áreas. Por exemplo, neurodivergentes, antigamente a gente achava autista tá para lá, TDAH tá para cá. Hoje nós sabemos que é extremamente comum uma pessoa autista ter traços ou diagnóstico de TDAH e uma pessoa TDAH ter traços ou diagnóstico de autismo, como pode envolver também superdotação, como pode envolver bipolaridade. No caso, por exemplo, de transtornos psicóticos, em vez de é transtorno esquizoafetivo ou esquizofrenia, nós entendemos que a pessoa pertence a um grupo que contém vários transtornos que envolvem sintomas psicóticos e ela pode ter uma mistureba de sintomas. No caso borderline pertence a um grupo de transtornos de personalidade que são muito estigmatizados, e eu estou aqui para a gente pensar sobre isso de uma forma diferente enquanto a gente se protege. A gente não pode romantizar. Então, o borderline pertence ao grupo B dos transtornos de personalidade, que inclui os narcisistas, os histriônicos e os antissociais. Também tem o grupo A e o C, e borderline, como esses outros transtornos, também podem ter traços do grupo A ou do C. E também, diante de gatilhos mais fortes, pode parecer que uma pessoa que tem um diagnóstico migra para outro, mas o que está acontecendo é que uma parte da personalidade dela, diante de um forte gatilho, assume uma posição muito mais intensa numa tentativa de proteger a personalidade contra uma dor. Então, borderline costuma ter quais sintomas? Lembrando que é tudo misturado na prática, tá? Borderline é marcado, acima de tudo, por desregulação emocional, gatilho forte de abandono, um enorme vazio, dificuldade de regular a raiva, ok? Um senso de identidade instável. Então, o que isso quer dizer? Quando a gente fala desregulação emocional, nós estamos falando sobre pessoas que têm um sistema neurológico muito sensível, de forma que quem está de fora vendo aquela reação pensa, nossa, que drama. Mas a pessoa internamente de fato está sentindo aquilo. Ela está sentindo uma resposta emocional que a sobrecarrega de tal forma que, quando ela tem esse gatilho, ela pode ter várias partes da personalidade que fazem coisas diferentes para lidar com essa intensidade absurda. Algumas pessoas borderline viram toda essa intensidade para si e podem se fazer mal. Então, algumas, não todas as pessoas borderline se cortam. Algumas, não todas as pessoas borderline começam a ter gatilhos de autodestruição, que pode ser com droga.
pode ser com comportamentos desenfreados e impulsivos. E algumas pessoas borderline externalizam esse comportamento. É como se uma parte da personalidade dela, ao se sentir profundamente injustiçada numa relação interpessoal, falasse: peraí que eu vou proteger a gente. E nesse estado de intensa raiva, a pessoa borderline que externaliza, nem todo borderline externaliza essa raiva. Alguns voltam só para si e alguns fazem as duas coisas. Mas nesse estado, para quem externaliza, a pessoa pune duramente quem está por perto. E quem está por perto não está entendendo a intensidade da resposta dela. Então, quem está por perto, da mesma forma que a pessoa borderline se sente injustiçada, pois ela sente tão intensamente o gatilho, a pessoa que está por perto também se sente injustiçada, porque eu não estou entendendo por que você está reagindo dessa forma tão intensa. Ela demora mais para se regular. Ela mesmo se regulando, muitos borderlines que não aprenderam a regular suas respostas emocionais, porque eles conseguem, com técnica, com terapia, eles conseguem muito mais do que eles acham que eles são capazes, tá? Com muito esforço, borderline vira toda essa intensidade para sua transformação e é capaz do nível de cura e recuperação que nem eles acreditam que eles são capazes de ter. É mesmo? Sim. É possível curar o borderline, Não, então? não é. Quando eu digo cura, eu usei a palavra cura, mas eu digo cura como um processo eterno. Não como a pessoa chega num ponto lá onde ela não tem mais as dinâmicas internas. Então, quando a gente fala sobre processo de cura ou tratamento, a gente está falando que a pessoa continua com dinâmicas internas que são a razão por trás dos comportamentos, mas ela passa a ter uma presença de espírito tão forte que agora a parte da personalidade dela que toma conta de tudo isso não são mais as partes caóticas desreguladas, é a parte adulta. Então, ela tem a intensidade interna, ela tem o gatilho de abandono, ela tem a instabilidade na autoimagem, que vai mudando com o tempo, mas agora ela tem uma parte adulta que fala: não, peraí, eu aprendi a pausar antes de falar com a minha irmã, com minha mãe, com meu filho, com meu namorado, com minha namorada. Então, ela aprende nessa pausa a criar um espaço entre a reatividade, que acaba destruindo a ela, que pode ser homem, tá? Pode ser qualquer gênero aqui, e também a resposta que ela costuma ter, que acaba, criando ciclos de autossabotagem, porque o que borderline quer é um acolhimento, é uma compaixão, é que o outro entenda o seu mundo interno. E os comportamentos da pessoa border, quando ela está muito ativada, acabam afastando exatamente essas coisas que ela quer, né? Então, assim, é isso que eu queria falar para as pessoas. Eu queria que as pessoas separassem o conteúdo interno que todos nós temos, que ninguém pediu para ter. Ninguém pediu para ser borderline ou autista. Ninguém pediu para ter depressão. Ninguém pediu para ter as coisas internas que fazem a gente externalizar comportamentos que nos sabotam ou sabotam os outros. Mas eu quero que as pessoas entendam que aquilo que a vida nos deu, a gente não tem escolha. Mas a gente tem escolha com treino 1% ao dia, perdoando-se pelo resto. A gente tem a escolha de aprender a lidar com isso. Então, para pessoas que têm pensamentos destrutivos, até ideação homicida, pessoas que têm muita escuridão, muita dor dentro de si. Isso não é uma falha pessoal, não é um fracasso, entendeu? A gente pode aprender a lidar. Então é isso que eu quero que as pessoas entendam. Você não é culpado pela sua depressão, você não é culpado pelo seu transtorno de personalidade. Mas você vai ter que fazer um esforço, filha da puta, para você aprender a lidar com isso. E a gente pode passar muito tempo falando: mas a vida é injusta, mas meus pais foram injustos. E é válido isso, sabe? Existe uma dor legítima aí. Quanto mais tempo a gente passa nisso, em vez de aceitar a realidade tal qual ela é, menos tempo a gente passa em adquirir as habilidades onde a gente vai transformar a nossa vida e conseguir resultados que, com a nossa mente pequena, depressiva, doída, a gente não consegue nem imaginar. Então é isso. Povo, se vocês se identificam com qualquer coisa que a gente vai falar aqui,
Isso não é um fracasso pessoal. Tem um lugar na sua personalidade, que é a sua parte adulta, a sua parte sábia, que com muito treino, quanto mais você se conecta com ela, mais ela se torna a parte dominante da sua personalidade. E ela quer dar para você muito mais do que a sua mentezinha doída, traumatizada consegue imaginar. Quanto mais você entrega para essa versão futura sua, transformada, que existe dentro de você, a administração das suas questões internas, mais ela te dá. Só que vai doer. Vai doer, vai ser mais esforço do que você imagina, mas você também vai ter muito mais ganho do que você imagina, então... É muito difícil, mas vale a pena, né? Porque as pessoas que têm o transtorno de borderline, você faz o outro sofrer, né? Só que a pessoa sofre muito também, né? Não é como o narcisista, que eu imagino que ele tem uma falsa resolução consigo próprio, porque ele não assume muita culpa, ele vive mais tranquilo. O borderline não, o borderline se culpa muito do que ele faz, né? Quando sai do impulso, né? Quando sai da impulsividade, ele desce e fala, caramba, cara, olha o que eu fiz. Às vezes tive uma crise aqui, destruí a casa e tudo mais, né? Quando a pessoa é só borderline, e aqui eu vou colocar um parêntese, muitos borderlines podem ter traços narcisistas e tem, particularmente um perfil de narcisismo chamado narcisismo vulnerável, tá? Mas não é todo borderline. Quando ela é só borderline, ela é absolutamente destruída pela culpa. Por isso que muitos borders viram a raiva contra si, sabe? Como forma de punição. No entanto, é por isso que eu falo, vamos desestigmatizar, senão a gente chega a conclusões falsas e artificiais que não ajudam as pessoas que estão buscando ajuda, que têm condições estigmatizadas. Então, por exemplo, tem-se uma falácia no Brasil de que borderline não pode ser narcisista. Isso não existe. Existem vários perfis, e não te falei que a pessoa pode ter traço disso, daquilo outro, ou até comorbidade, o duplo diagnóstico. Mas isso não é a mesma coisa que falar que border é narcisista. São condições diferentes. Você vai encontrar border que não é narcisista, tá? Mas quando o borderline tem traço narcisista, costuma ter um traço específico, que chama-se narcisismo vulnerável. Narcisismo vulnerável está associado a uma paralisia diante da vida, onde a pessoa se sente tão incapaz de encarar os desafios da vida que, em vez de assumir que ela está deixando de agir, ela entra num mundo de fantasia onde ela fala, mas é culpa do mundo, mas é culpa do outro, mas é porque a vida é injusta, é porque eu tenho a genética errada. Então é tão doloroso a pessoa perceber que ela está causando aquelas situações repetitivas da vida dela, que ela tem muito essa distorção cognitiva da vitimização. E quando o borderline tem narcisismo, muitas vezes tem outros traços narcisistas que pode ter também. É esse lugar de, caramba, mas tu sabe a vida que eu tive, cara? Pelo amor de Deus, olha ao meu lado. E para deixar muito claro, a dor da pessoa é válida. O que não é válido é o comportamento que ela externaliza. Você entendeu? Entendi. Como a gente pode separar essas coisas? O tratamento é muito voltado aos comportamentos danosos do que a parar de sentir, a parar de ser como é. Porque tipo assim, como eu falei, as respostas emocionais que a gente tem, elas estão fora do nosso controle. O que a gente faz é reagir a essas respostas emocionais. Com o tempo, quanto mais a gente aprende técnica de regulação emocional, mais a gente consegue fortalecer aquela parte do cérebro que consegue se distanciar daquela dor, barrar atitudes autodestrutivas e impulsivas e assim conseguir resultados melhores. Mas tipo assim, cara, é válido que a pessoa tem um sistema neurológico hipersensível, não pediu para ter isso. É válido que a maioria das pessoas borderline tem trauma na infância, cara. Uns traumas, às vezes, horripilantes, difíceis de até ouvir, sabe? Isso não é culpa dela, ela tem razão. Mas, assim, a realidade é o que ela é. Não que a gente gostaria que ela fosse. E dói muito chegar nesse lugar de raiva contra a vida, para quem é religioso, raiva contra Deus. E raiva contra si, contra a família. Tipo, caraca, que injusto, cara. Porque logo eu. Só que quanto mais cedo a gente chega nesse fundo de poço, de preferência com assistência terapêutica especializada, tá? Em muitos casos com tratamento aí psiquiátrico junto, ok? Quanto mais a gente entende que esse fundo de poço é um lugar a partir do qual a gente pode entender
Tem o depois do fundo do poço, que é quando a gente fala assim, tá bom, agora eu aceitei. E eu vou trabalhar com o que eu tenho, onde eu tô, agora. Porque é a única coisa que eu posso fazer. E se você faz seu 1% ao dia perdoando-se pelo resto, isso tem um efeito cumulativo inacreditável a longo prazo, tá? Então, assim, eu tenho pacientes borderline, eu tenho amigos borderline que tinham data marcada para se auto-aniquilar. Porque a pessoa não aguentava mais estar no planeta Terra, você entendeu? E a pessoa não tem mais isso. Não estou falando que em nenhum momento não vem aquela depresinha, mas a pessoa não chega naqueles gatilhos emocionais que chegavam a fazer com que ela rompesse com a realidade. Às vezes, algumas pessoas border têm um gatilho emocional tão forte que ela entra numa ideação persecutória onde ela está na psicose já. Então, ela começa a te acusar de um monte de coisa que você não fez, porque ela tá vendo o inimigo em tudo que é parte. Então, eu já vi pessoas conseguirem, já estão há anos sem ter esses tipos de gatilhos, sendo que era parte da vida da pessoa, através de um esforço inacreditável, tá? Mas que, como eu falei, tem esse efeito cumulativo a longo prazo. Você entendeu? Bacana. Então, você que tem transtorno de borderline, vale a pena você buscar tratamento porque tem como ajudar muito, né?